Amém. Deus abençoe seu coração. Que bom que você está aqui hoje à noite. Você quer que o senhor tenha uma instrução para você? Tá fraco, hein, gente? Vocês estão aí mesmo? Vocês estão aí mesmo? Você crê que Deus tem uma palavra para o seu coração? Quem veio aqui com uma expectativa de que Deus ministre você hoje? Então ministra aí, fala para quem está ao seu lado. Você veio aqui para receber algo de Deus hoje. Amém? Sabe, queridos, eu tinha uma palavra no meu coração e, na verdade, não fui autorizado por Deus para ministrá-la hoje, vai ficar para a semana que vem, mas eu queria compartilhar algo com você, que, na verdade, a gente começou a pincelar sobre isso em 2021, numa ministração aqui, mas o Senhor aprofundou alguns entendimentos na minha vida a respeito disso, e quem esteve aqui semana passada, gente? Você esteve aqui? Ok, então, a palavra que o Senhor nos deu, né, foi sobre condições do nosso coração. Sobre a condição do nosso coração. Eu creio que deve estar aí o tema de novo, né? E semana passada, então, a gente esteve falando sobre essa condição do nosso coração. E a gente falou sobre a parábola do semeador. Você lembra do texto que a gente falou? Falamos da parábola do semeador e nós enfatizamos a questão das sementes que caíram à beira do caminho. Teve quatro sementes que caíram em 4 tipos de solos. A gente falou apenas sobre um semana passada. Das sementes que caíram à beira do caminho. E elas são aquelas sementes que não germinaram. E por que elas não germinaram? Porque caíram num solo que estava muito socado, muito duro, muito pisado, endurecido. E as sementes que simbolizam a palavra de Deus, elas então não tiveram tempo de penetrar na terra e as aves do céu vieram a comer, é o que a Bíblia diz. E a gente viu semana passada que quem é essa ave do céu que vem e rouba e come a semente? É exatamente o maligno. O maligno vem e rouba do coração daquelas pessoas que estão com o coração endurecido, rouba a palavra delas. Foi o que a gente falou. Então a gente viu que um coração duro é um coração que ouve a palavra de Deus, mas não obedece a esta palavra. A gente também viu, estou só recordando, que conhecer a palavra de Deus então, ouvir a palavra de Deus e não obedecer, não aplicar esta palavra no seu estilo de vida, o que vai acontecer? O seu coração vai ficar endurecido, apesar da palavra de Deus estar sendo semeada na sua vida. Então, queridos, só para lembrar, eu creio que tem algo um pouco mais profundo no que diz respeito a pessoas de coração endurecido que nós falamos na semana passada. Essa postura de endurecer o coração não é só de não aplicar a palavra de Deus na sua vida ou de não obedecer às instruções de Deus, mas é uma postura de desprezar aquilo que os céus estão te oferecendo. Então, queridos, nós fechamos semana passada dizendo que o desprezo é algo que afasta a bênção de Deus da sua vida. Desprezar a palavra de Deus, desprezar o reino de Deus vai afastar você de Deus. E se você então não teve a oportunidade de ouvir essa palavra, eu queria que você fosse lá no canal do YouTube da igreja, tá bom? Você que está acompanhando a gente em casa, seja muito abençoado, que Deus te abençoe. Mas você não teve a oportunidade de ouvir essa ministração, vai lá no canal Komush Ekiná. Se você ainda não está inscrito, se inscreve também, é bênção demais, tá bom? E eu creio que o Senhor vai abençoar muito a sua vida. Vocês estão prontos? Vamos lá? Eu cheguei de São Paulo agora bem à tarde, gente, e foi uma semana assim muito intensa e muito corrida, mas desde segunda-feira eu venho pensando e orando sobre o que repartir com você, e confesso que algumas palavras vieram ao meu coração, mas algo veio no meu coração durante a semana e não saiu mais. Eu quero falar com você hoje sobre isso. Então, eu quero continuar falando sobre esse tema aqui, esse tema que não está aqui, isso, sobre condições do coração. Queria falar um pouco mais sobre isso com você. E a gente não vai continuar na parábola do semeador, ok? Apesar de essa parábola ter muitos princípios importantes para nós, para serem compartilhados, eu creio que nós vamos ter oportunidade de continuar falando dos outros, da condição do coração em outras oportunidades sobre a parábola do semeador. Mas eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Evangelho segundo escreveu Mateus. Lá no capítulo 10... nós vamos ler apenas um versículo, verso 16. Mateus 10, 16.
Antes da gente ler, vamos orar para que o Senhor ministre isso no nosso coração? Senhor Jesus, nós queremos abrir o nosso coração para o Senhor hoje à noite, para que o Senhor nos ministre, nos instrua, nos abençoe, Pai, possa trazer com clareza algo do céu para nós, que nós possamos ser abençoados, Senhor. Deus, ajuda a cada um de nós receber essa instrução como uma palavra viva e eficaz. Prepara o solo do coração de cada um agora, Pai. Que esta semente caia em boa terra hoje à noite, em nome de Jesus. E que esta semente lançada e semeada possa dar fruto a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Mateus capítulo 10, verso 16. Vamos ler? Vamos ler juntos? Olha na tela aqui comigo, vamos lá? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Vamos ler de novo isso? Vamos lá? Eu, como ovelhas, e simples como, amém? Querido, é muito interessante as colocações que Jesus faz. Tem algumas coisas que Jesus escreve, algumas coisas que Jesus ensinou, que às vezes a gente não consegue entender de primeira. Você olha assim e fala, mas não faz muito sentido o que Jesus está falando, né? E eu creio que essas colocações aqui, principalmente essa, Jesus fez para os seus discípulos. Ele estava ensinando os seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui hoje à noite? Tem algum discípulo aí? Tem? Então Jesus está falando de alguns opostos, que a princípio não fazem muito sentido. Quando eu li de primeira assim, ovelhas e lobos, eles são opostos, são ou não são? Ovelha convive com lobo, irmão? Sim ou não? Não convive. Eles não vivem juntos. Pombas e serpentes andam juntos? Sim ou não? Também não é verdade? E por que não andam juntos? Porque a natureza não permite. A natureza deles é diferente. Eles não podem viver juntos, porque eles têm uma natureza diferente. E Jesus está ensinando algo aqui para os seus discípulos, e ele enfatiza esses opostos. E se ele está ensinando isso para os seus discípulos, é porque existe um ensino poderoso para mim e para você também. Você pode dizer amém por isso? Então abre o seu coração hoje à noite, porque eu creio que Jesus também quer nos ensinar o tipo de vida que nós precisamos viver neste mundo, exatamente como ele estava ensinando para os seus discípulos. Ele estava dizendo um estilo de vida que eles precisavam adotar, a forma como eles precisavam ser, a forma como o comportamento deles deveria ser moldado, e assim ele quer para mim e para você também. Então é interessante que viver neste mundo, né, querido, para nós vivermos neste mundo como homem e uma mulher de Deus, nós vamos ter que manter nossa identidade, sim ou não? Mas nossa identidade, ela é de ovelha ou é de lobo, irmão? O que você acha? Dá uma olhadinha para o irmão do lado e vê se ele tem cara de ovelha ou cara de lobo, esse irmão aí, né? Tem irmão que está de máscara, não dá nem para ver se é ovelha ou lobo, está escondido, né? Mas é interessante, né? A gente tem, é interessante, querido, que nós temos que manter nossa identidade de ovelha, mas Jesus está ensinando algo que em certas ocasiões nós teremos que nos apresentar como lobos ferozes. Isso me chama a atenção, porque Jesus estava ensinando isso para os seus discípulos. E o que ele estava querendo dizer? Ei, sejam astutos, sejam prudentes, sejam espertos, mas também sejam mansos e humildes. E é interessante Jesus falando isso, porque em outras palavras, o que Jesus está dizendo, olha, tenha fé, seja forte. Você recebe isso no seu coração? Tenha coragem, seja ousado. Tem alguém ousado aqui em nome de Jesus? Vai recebendo aí. Mas Jesus fala, seja forte, corajoso, ousado, tenha fé, mas também seja amável, mas também seja prudente, mas também tenha empatia, mas também tenha um coração ensinável. Tenha bom senso. Isso quer dizer, gente, que mesmo que lobo e ovelha tenham naturezas diferentes, quando eu olho para Jesus dizendo isso, Jesus está dizendo aqui que o lobo e a ovelha vão ter que caminhar junto. Sim ou não? Jesus está dizendo isso? Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Vocês vão ter que viver no meio. Vocês vão ter que viver junto. E a serpente e a pomba, apesar de terem naturezas diferentes, também vão ter que andar junto. Interessante. Ele está dizendo que ele quer este comportamento de nós. E queridos, eu estava pensando, puxa vida, esse é um presente de Deus, você poder receber uma instrução como essa de hoje à noite.
Porque o Senhor quer que você seja uma ovelha capaz de viver no meio dos lobos, permanecendo ovelha. Então o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Ei, seja inteligente. Ei, perceba o que cada situação está requerendo de você. E para isso, querido, e para que isso seja possível, nós precisamos de uma condição no nosso coração. Nós precisamos ter um coração forte. Diga, um coração forte. Falei, eu quero ter um coração forte. Mas não basta só ter um coração forte, querido. Nós precisamos ter a mente forte, um coração forte, mas também uma mente sábia, um coração sábio. Então, poderia dizer para você que nós precisamos ter a mente forte e o nosso coração sábio ao mesmo tempo. É o que Jesus está dizendo. Irmão, se alguém tivesse me ensinado isso aqui, como o Senhor está nos dando a oportunidade de fazer hoje à noite, quanta coisa na minha vida teria sido diferente se eu tivesse aprendido um princípio como esse há muitos anos na minha vida, a ter um coração forte, a ser conquistador, a ser ousado, a ir para cima, a fazer acontecer, mas ao mesmo tempo ser manso, humilde, ter bom senso, ter um coração cheio de empatia, um coração amoroso. E é interessante porque como é que é uma mente forte? Uma mente que conquista, uma mente que realiza, uma mente que é como de um lobo, ela deixa comigo, é ou não é? Eu vou fazer acontecer, eu tenho capacidade, eu tenho habilidade, é a mente que é forte, eu vou conseguir, eu sou ousado, o Senhor está comigo, eu tenho capacitações da parte de Deus, Deus está do meu lado, Ele vai me abençoar, eu sou capaz de vender, eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de fazer isso aqui dar certo, eu sou capaz de empreender, eu sou capaz de passar naquele concurso, eu sou capaz de fazer isso aqui, gerar mais recursos, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, com Deus eu posso todas as coisas. Isso é de uma mente forte, sim ou não? Com Deus eu posso todas as coisas, tudo é possível ser feito se o Senhor estiver do meu lado. Tem alguém que pensa assim aqui hoje à noite? É assim ou não? É uma mente forte em Deus. E é interessante, e a gente ainda fala, se alguém fez, eu posso fazer também, porque o Senhor está comigo. Aleluia. É uma benção, é ter uma mente fortalecida em Deus. E em contrapartida também, existe muita gente que tem a mente fraca. E a mente fraca qual que é? É aquela que duvida, é aquela que não confia, é aquela que vai fazer alguma coisa, mas é meio medrosa, é aquela que precisa que o outro dê um empurrão nele, senão ele não vai, é a outra que é uma mente incrédula, sem iniciativa, eu não faço por causa disso, daquilo, eu não me proponho a ser por causa daquilo e aquilo outro, é uma pessoa sem proatividade. Irmãos, com certeza Deus quer que a gente tenha uma mente forte, mas o Senhor também quer que nós tenhamos, entre mente forte e mente fraca, Deus quer que tenhamos um equilíbrio das coisas. E por que equilíbrio? Porque no exercício de ter um tipo de mentalidade forte, preste muita atenção, no exercício de ser um homem e uma mulher cheio de fé, de ser um homem e uma mulher cheio de realizações, de ser um homem e uma mulher que vai para cima ao lado do Senhor e é um conquistador, a gente também corre um risco de sermos alguém como ovelha no meio dos lobos, porque se você é uma ovelha no meio de lobos, você vai ter que ser perspicaz como o lobo é, você vai ter que ser forte como o lobo é, você vai ter que se parecer em algumas coisas com o lobo, sim ou não, querido? Vai ter ou não vai? Pois é, e a gente corre alguns riscos com isso. E qual é o risco? De nós nos tornarmos pessoas duras de coração, de nos tornarmos pessoas práticas demais, de nos tornarmos pessoas insensíveis, frios, orgulhosos, ativistas, arrogantes. Aquele arrogante, querido, não é aquele do nariz empinado, é aquele que não pede ajuda para ninguém, é aquele que faz sozinho, é aquele que vai independente de qualquer situação e que também é independente. E preste muita atenção, Deus não gosta de gente assim. Deus reprova gente de coração duro. Você já viu isso, sim ou não? Se Deus reprova gente de coração duro, Deus resiste. A palavra diz que Deus resiste pessoas de coração duro. Deus resiste soberbos. Deus resiste altivos. Deus resiste arrogantes. Deus resiste, querido, esse tipo de gente. Agora, o que Jesus disse que aconteceria com a gente? Como Jesus estava falando para os discípulos que seria a nossa realidade? Eu envio vocês como? Como ovelhas no meio de lobos. É uma realidade ou não é? É uma dinâmica ou não é? Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. E pessoas que andam no meio dos lobos precisam ser fortes ou ser fracas? Como é que precisa ser?
Como é que precisa ser uma ovelha que anda no meio de lobo, irmão? Precisa ser forte ou não? Faz sentido? Precisa ser forte, precisa ser arrojado. E pessoas, ovelhas que andam no meio de lobos não podem ser medrosas, não podem ser inseguras, passivas. Por quê? Porque se uma ovelha estiver no meio dos lobos, ela vai ser devorada se ela não tiver a postura certa. Então, querido, eu quero profetizar sobre a sua vida algumas coisas hoje à noite, em nome de Jesus. E se fosse você, pegava com todas as tuas forças, que você será uma ovelha de mente forte, em nome de Jesus. Você vai ser uma pessoa que vai encarar os desafios ainda em 2023, e você vai vencer esses desafios para a glória de Deus. Em nome de Jesus, você vai ser uma ovelha que planeja, uma ovelha que executa, uma ovelha que se prepara, que persevera, que não teme o mal, que não duvida em hipótese alguma de que mesmo que você esteja no meio dos lobos, Deus está do teu lado para te proteger. Então, mas ao mesmo tempo eu quero continuar profetizando que o seu coração vai ser sábio. Pega na mão de alguém, por favor, fala assim: eu profetizo sobre a sua vida, que você vai ser sábio, que você vai ser sincero, que o seu coração será humilde, que você vai ser equilibrado, em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai ter uma mente forte, mas um coração sensível e equilibrado diante de Deus e diante das pessoas. Sabe, querido, eu profetizo sobre você uma mente forte e um coração sábio. Diga assim: mente forte e coração sábio. Fala, convence alguém do seu lado. Fala, ó, tem uma mente forte, meu irmão, mas tenha também um coração sábio. Quem aqui é uma ovelha no meio dos lobos? Quem é? Quem é uma ovelha no meio dos lobos aí? É você, irmão. Se você é discípulo de Jesus, você é uma ovelha no meio dos lobos. E ovelha que anda no meio de lobo, precisa ter uma mente forte e um coração sábio. Então, queridos, eu preciso que você entenda o que Deus está falando para você hoje. Nós já vamos ler a Bíblia, e bastante. Mas o Senhor está falando para você: ei, seja esperto. Esteja atento àquilo que acontece à sua volta. Irmão, preste atenção, seja rápido nas suas decisões, mas mantenha um coração amoroso e humilde. Irmão, você precisa compreender uma coisa, que existe uma história na Bíblia que ela relata muito bem o que isso está querendo dizer. O que é ter uma mente forte e um coração sábio? O que é ter uma mente forte e um coração sensível? E essa história é uma história de um casal. Lá em 1 Samuel, capítulo 25, verso 2. Amados, é tão precioso você entender isso aqui, porque existem lugares para onde Deus vai te levar, que você precisa ser astuto como a serpente. Mas tem lugares que Deus vai te levar, que você vai ter que ser feroz como um lobo. Mas tem lugares que Deus vai te levar, que você precisa ser manso como uma ovelha. E tem lugares que Deus vai te colocar, que você precisa ter empatia e o coração sensível que uma ovelha tem. Então é importante você entender uma coisa: por que algumas coisas ainda não aconteceram na minha vida? Por que algumas coisas ainda não... por que algumas portas se fecharam? Por que oportunidades não romperam? Por que algumas coisas eu não consegui fazer? Provavelmente porque talvez em algumas delas precisava ter a mente forte e a mente foi fraca. Em algumas delas precisava ter o coração sensível e o coração foi insensível. Em algumas delas você precisava ter sido flexível e você foi inflexível. Em algumas delas você olhou apenas para o resultado, esqueceu das pessoas. Em algumas outras você olhou para as pessoas e esqueceu dos resultados. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor quer dar uma instrução para nós hoje à noite. 1 Samuel, capítulo 25, verso 2, fala da história de um homem chamado Nabal. Olha que nome legal para colocar num filho, Nabal, né? Nabal e, olha aqui, ó, Abigail, né? Esse aqui é nome de vó, né? Abigail, nome de vó, né? Não, gente, essas aqui. Mas diz assim o texto, ó, acompanha comigo. Querido, eu não vou pregar essa história, você vai ler na Bíblia comigo, tá? Diz que certo homem de Maom, a cidade aqui, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era que jeito? Gente, você conhece alguém rico? E muito rico. Você conhece alguém muito rico? Agora, esse aqui era muito, muito, muito rico. Você está entendendo? E ele possuía, para a época, olha só, ele possuía 1.000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Então, seja rápido em pensar aqui, 3.000 ovelhas tosquiando, quantos quilos de lã vai dar esse negócio? A lã vendida por quilo, imagina, o cara era um fornecedor top. Hein? Presta bem atenção. Aqui fala
gente, que ele era um cara muito rico. E uma coisa é uma coisa certa. Ninguém prospera, gente. Uma pessoa, ela não prospera se ela não tiver a mente forte. Sim ou não? Uma pessoa que tem a mente fraca, prospera? Uma pessoa que tem a mente fraca, tem resultado? Então, olha só, esse cara aqui é alguém que tinha a mente muito forte. Era alguém que tinha resultado. Uma pessoa, ela não aumenta o seu patrimônio se ela for bobinha. Sim ou não? Sim ou não? Tem até uma história, gente, não ia contar, mas tem a história do João. A história do João, pensando em aumentar o patrimônio, lembrei da história do João. E o João era um rapaz que estudou com uma turma e eles resolveram fazer aniversário de 50 anos, né, do pessoal. Não sei se você já fez isso. Vamos juntar aquele povo que a gente lá da escola, todo mundo com 50 anos, vamos fazer uma festa. E juntaram, e aí chegava um de Mercedes, chegava o outro de não sei o quê, e chegava o outro com roupa não sei das quantas, e cada um teve o seu sucesso. E lá na festa eles estão falando, mas rapaz, cadê o João? Né? Cadê o João? Porque o João é o único que não veio. Né? Rapaz, mas aquele João era ruim de matemática, quem vocês lembram? Pensa num sujeito, pedia cola para a gente mostrava, ele não conseguia escrever a resposta certa, mesmo colando. E aí vai, de repente, começa a ouvir um barulho de helicóptero, e quem é que desce do helicóptero chegando? O João. O que não sabia nada de matemática, o bobinho, ele tirava as piores notas, os professores tinham que passar ele, né? E aí, não sei, já foi assim, irmão, que tiveram que passar você de uma série para outra? E é interessante porque daí chegou o João, e aí, então, o que você faz? O que você faz? O que você faz? E perguntaram para o João, João, você está fazendo o que da vida? E o João falou, então, rapaz, eu estou aí, né, fazendo uns negocinhos aqui, um negocinho ali, mas aí, João, você continua ruim de matemática? Ele falou, rapaz, não sei, mas o meu patrimônio hoje é bilionário, né? Eu sou um homem que tem muitos negócios, tem muita coisa. Mas, João, você tem que explicar o segredo para nós, rapaz, porque na escola a gente achou que você era o único que não ia dar nada. Explica a fórmula para nós, explica o que você faz. Ele falou, é bem simples. Eu compro por 1 e vendo por 5. E esses 2% faz toda a diferença na minha vida. Você não entendeu, irmão? Eu compro por 1 e vendo por 5. E esses 2% é o que fez a diferença ao longo dos anos. Vocês estão entendendo? Eu sei, continuava ruim de matemática pra caramba, né? Mas o cara deu certo. Então, uma pessoa, gente, ela não aumenta, ela não prospera, ela não enriquece, se ela tiver a mente fraca, se ela não for firme e habilidosa nos seus negócios. E Nabal era um cara que ele tinha mente forte. Presta bem atenção nisso. Mas a Bíblia mostra que o que a falta de equilíbrio gerou no coração desse homem chamado Nabal ao longo do tempo. E eu quero que você entenda isso hoje à noite. 1 Samuel, lá no capítulo 25, verso 3, vai estar só nesse capítulo, eu vou falando só os versículos, tá, filho? Diz assim, que o seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail. Como é que era Abigail? Mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, como é que ele era? Repete aí, como é que ele era? Gente, o contexto aqui, eu quero que você compreenda, porque eu não li o texto inteiro, eu vou lendo com vocês. O contexto aqui é que Davi e seus homens estavam fugindo do rei Saul, tá bom? Davi e seus homens estavam se escondendo do rei Saul, porque Saul estava com inveja de Davi, queria matar Davi. E Davi, então, busca refúgio nas terras desse homem aqui, chamado Nabal. Ele vai se esconder lá. E a Bíblia conta aí, depois você pode ler aí um pouquinho antes, fala que durante todo o tempo que Davi com seus homens, eles estavam ali perto de Nabal e dos seus rebanhos, todo esse tempo, ninguém tocava nas coisas de Nabal. Davi e seus homens protegiam aquele monte de ovelha, aquele monte de cabra. Davi e seus homens estavam acampados no deserto, mas ninguém se atrevia, porque sabia que Davi estava ali, ninguém se atrevia a roubar nada de Nabal, porque Nabal era um rebanho muito grande. Mas qualquer um não pode, quem tem um rebanho grande, sumir uma cabrazinha aqui, sumir, né, mas não sumia nada. Por quê? Porque Davi e seus homens cuidavam. Eles estavam ali naquela região, eles deram proteção de graça para os rebanhos desse homem, gente. Né? Então, e é interessante que Davi e seus homens fizeram amizade com os pastores de Nabal, e eles então tinham um ótimo relacionamento. E a Bíblia narra um fato que envolve Davi e Nabal. Preste bem atenção aqui, ó. Versículos de 4 a 8, leia comigo, você vai fazer sentido da história. Diz que no deserto Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. E aí? Então, por isso,
enviou 10 rapazes e lhes disse: leve minha mensagem a Nabal em Carmelo e o cumprimentem em meu nome. Olha o que Davi fala, gente. Digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e a sua família, e muita prosperidade para tudo que é teu. Olha o Davi abençoando o cara, né? Sei que estás tosqueando tuas ovelhas quando os teus pastores estavam conosco. Nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. E aí Davi continua: pergunte a eles. Porque ele está dizendo: pergunta para os teus funcionários, vê se eles não vão confirmar. E eles lhe dirão: por isso seja favorável. Ajude a gente, é que ele estava dizendo, pois nós estamos vindo de uma época, estamos vindo em época de festa. É como se eu estivesse dizendo, é final de ano. Segundo alguns contextos, aqui era no final de ano. E Israel é final de ano exatamente agora no mês de setembro. O ano 5.784 acontece em Israel, agora. E é final de ano, eu sei que vai ter muita comida aí sobrando. Olha o que Davi fala: por favor, dá a nós, teus servos, e a teu filho Davi, o que puderes. Davi estava pedindo humildemente: olha, a gente cuida do seu rebanho, eu tenho um exército aqui comigo, a gente tem despesas, a gente tem uma série de coisas. Olha, a gente tem um ótimo relacionamento. O senhor não podia abençoar a gente? Eu sei que vai sobrar muita coisa aí naquela ceia que o senhor vai fazer. Eu sei que o senhor podia dar... se o senhor quiser, né, o senhor podia repartir alguma coisa? Mas sabe o que aconteceu? O Nabal mostrou a mente forte, mas não o coração sensível. E você vai ver aqui comigo que Nabal desprezou Davi. Desprezou o que estava acontecendo. Olha para o versículo 10. Versículo 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem que é esse cara? E quem que é esse tal aí desse filho de Jessé? Irmãos, presta atenção aqui. Nós estamos falando de um contexto em Israel. Todo mundo conhecia Davi em Israel. Todo mundo sabia que Davi é o cara que matou o gigante Golias. Todo mundo sabia que Davi era o general do exército de Saul. Todo mundo sabia quem era Davi, que Davi ia para uma batalha e ele matava todo mundo. Ele nunca perdeu uma batalha, todo mundo sabia quem era o Davi. E o Nabal fez o quê? Quem que é esse cara? Quem que ele está pensando que é? Sabe, gente, então o Nabal faz o quê? Tirou com a cara do Davi. Presta atenção nisso aqui. Ele tirou com a cara do Davi dos seus liderados. E olha o que Nabal fala no verso 11. Por que eu deveria, verso 11, por que eu deveria pegar o meu pão e a minha água e a carne do gado que abati para os meus toqueadores e dá-los a homens que vêm saber lá de onde? Gente, olha que os caras estavam cuidando para que ninguém roubasse o rebanho dele já fazia tempo. Em outras palavras, você já conhece alguém que foi pedir alguma coisa e o cara falou: aqui não tem pão não. Tem nada para você aqui não. Olha o coração do cara. Talvez você já olhou para alguém, irmão, te pedindo um negócio e falou assim: vai trabalhar, vagabundo. Sim ou não? É o que o Nabal estava falando aqui, ó. Gente, não sei quantos aqui tem negócio, mas quantos empresários eu já vi que alguém chegou às vezes para pedir um negocinho para ele, ou para pedir uma ajuda, uma doação, e tá aí. Eu entendo o contexto de empresa aqui, mas eu já vi empresário falar assim: ó, eu não tenho empresa para ficar dando nada para os outros, não. Eu abri negócio é para ganhar dinheiro, não é para ficar dando coisa para os outros. E os mensageiros de Davi, no versículo 12, sabe o que eles fizeram? Voltaram, né, entalado, porque o senhor lá pedir, né, uma cestinha para o final do ano, né? E eles ganharam, foi a porta na cara. E olha o versículo 12. Vai, meu filho. Verso 12 não sai, não? Vai sair. Isso. Então os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, o que eles disseram? Disseram a Davi tudo que Nabal tinha falado. Assim que Davi ouviu isso, gente, eu vou encurtar aqui. O Davi ficou doido. Irmão, já tem um negócio que te falaram que ficou atravessado assim, sim ou não? Sim ou não? Até aquele negócio que desfizeram do C na cara, sim ou não, irmão? Desfizeram assim, que você subiu, que a orelha vermelhou, irmão. Já teve alguma situação com a orelha vermelhou assim? Secou a garganta, meu irmão. Você rupiou, foi ou não foi? Sabe aquela uma assim que você ficou entalado, né? Assim que Davi escutou esse negócio, ele também ficou indignado. E ele falou para o pessoal que veio dar essa notícia, falou assim, ó,
Pega todo mundo a espada aí, coloca na cintura, nós vamos voltar lá. Agora. A coisa deu ruim ou não deu, irmão? Deu ruim ou não deu? Deu ruim, deu ruim. Versículos 21 a 22. Você vai ver aqui o Davi nervoso, irmão. Você já viu o Davi nervoso na Bíblia? Você já tinha visto? Você vai ver agora o Davi nervoso. Você já viu o marido, né, a esposa, mas aqui você vai ver o Davi, né? Olha o que Davi falou assim, versículo 21. De nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o... Nas minhas palavras, ele está dizendo, sou miserável, o que ele está dizendo, tá certo? Que Deus me castigue e o faça com muita severidade, caso até amanhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem à casa de Nabal. Olha o que o Davi fez, olha o que o Davi está falando. Nós nunca pedimos nada para esse cara, sempre ajudamos. Nós vamos lá e vamos ensinar esse cara a ter respeito, esse cara a ter consideração, esse ingrato. Você já olhou para alguém e falou, mas que cara ingrato, tanto que foi feito por ele? Você já teve essa situação, irmão, de ingratidão na sua vida? Peça aí que você já vai entender onde a gente vai chegar. Gente, Davi era um cara bonzinho, o que você acha? Hein, gente? Davi era guerreiro, gente. Davi era um cara sanguinário. Davi era um cara de mente forte. Davi era general. Davi, gente, ele falou que ele vivia em tempo de guerra. Ele ia matar os homens, os jovens, os adolescentes, as crianças. E ele não ia sozinho. Ele ia mais de 400 soldados iam com ele. Você imaginou o arraso que ia acontecer? Mas aí aparece, gente, uma questão. Estamos falando de mente forte e de coração sábio, coração sensível. Sabe quem aparece na história? A esposa do Nabal, Abigail. Olha quem aparece. O versículo 3 fala algo sobre Abigail. Falou algo sobre Nabal também, que ele era rude e mau, sim ou não? Era um homem rico, rude e mau. Mas olha o que falou de Abigail, versículo 3. 1 Samuel 25, 3, filho. Isso. Seu nome era Nabal e o nome de sua mulher era Abigail. Como é que era a mulher? Inteligente e bonita. E é interessante, gente, porque o texto já diz que ela era inteligente. Quantas mulheres aqui querem ser inteligentes? Quantas mulheres querem um batismo de inteligência na sua casa, assim, irmão? Porque, irmã, presta bem atenção aqui, se você for inteligente, você dobra o maridão facinho. É verdade ou não é, irmão? É verdade ou não é? É ou não é? É ou não é, irmão? É. Os caras já fecharam a cara, mas é a pura verdade, meu filho. Se a sua mulher for inteligente, já era para você. Uma mulher inteligente, irmãos, ela ganha presente que você não tinha dinheiro para dar. Uma mulher inteligente, ela te leva onde você não queria ir. Uma mulher inteligente vai no restaurante, é ela que escolhe o que ela quer comer e você vai só concordando, irmão. Sim ou não? Sim ou não? Se a irmã for inteligente, é uma bênção, rapaz. Eita, glória. Mas se não for inteligente, também dá ruim, viu, irmã? Não foi inteligente, também dá ruim. E a Bíblia fala que pela atitude dela, ela era uma mulher sábia. Mas era uma mulher de mente forte e coração sensível. Eu quero te mostrar isso aqui, tá? Eu podia pregar, gente, a história, mas vou deixar a Bíblia falar. Você veio aqui para ler Bíblia junto comigo, porque preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Os versículos de 14 a 20. Olha só o que diz. Diz que um dos servos disse a Abigail, mulher de Nabal. Sabe o Davi lá, o comandante do exército? Hã? Aqueles que estão lá no deserto? E Davi enviou mensageiros para saudar nosso Senhor, o servo contando. Mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Olha o servo falando para Abigail. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração, vê o que a senhora pode fazer, né? Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Nabal é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Olha o que o cara está falando, gente. Você conhece um cara teimoso, turrão, que só ele tem razão? Uma mulher teimosa, mal educada, barraqueira, que só ela tem razão? Conhece? Então o que o servo está dizendo? Faz alguma coisa, pelo amor de Deus. E o que aconteceu? Qual foi a atitude? Próximo, imediatamente.
Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados. Quantos bolos? 100 bolos de uva passas e 200 bolos de figos prensados. E os carregou em jumentos. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada num jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Olha só como é que Abigail tinha mente forte e coração sábio, gente. Ela, quando soube do perigo, o que é que ela fez? Agiu imediatamente. Ela não ficou com medo diante de uma situação desesperadora. Ela não travou no meio do desafio. Ela não travou no meio das circunstâncias, mas ela tomou uma decisão. Eu vou salvar a minha casa desse destino terrível. E uma mulher de Deus que tem um coração forte não vai deixar mais Satanás fazer nada na sua casa, nada nos seus negócios, nada na sua saúde, nada na sua empresa, nada, querido, na sua vida, em nome de Jesus. Não deixa. Sabe, ela estava dizendo: eu vou salvar minha casa desse destino. E ela pegou tudo que podia e ela se humilhou diante de Davi. Ela encontrou com Davi. E olha o que o texto fala, versículos 23 a 25. Que quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Olha para isso aqui, gente. Gente, Abigail tinha culpa de alguma coisa? Abigail tinha desacatado Davi. Abigail tinha feito alguma besteira. Mas olha o que é um coração sábio. Qual a posição que a Abigail tomou? Eu vou intermediar esse negócio, vou resolver o problema, eu vou quebrar a ofensa no meio, eu vou acabar com o desacato. E olha o que ela fala: a culpa é minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. Já deu a detonada do maridão, né, irmão? Porque era o que era mesmo. Ele é insensato conforme o seu nome significa, e a insensatez o acompanha. Contudo, em tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Olha o que ela está falando. Davi, meu senhor, porque eu que sou a dona de casa, eu que não vi. Que se eu tivesse visto os teus soldados chegando, quem ia receber era eu. Era eu que ia lá receber gente, mas Davi não mandou ela falar, os mensageiros falar com a mulher, ou foi com o homem que mandou falar? Foi com Nabal, mas ela fala: se eu tivesse visto, eu tinha ido receber. Né? É eu que tinha lá receber. E olha o versículo 27 e 28. E ela então oferece e fala assim: e que este presente que esta sua serva trouxe ao meu senhor, seja dado aos homens que o seguem. Esqueça, eu te suplico, a ofensa de tua serva. Gente, olha o que ela fez. Ela tomou para ela todo o mal que Nabal tinha feito. Olha só que interessante. Vai prestando atenção. Eu suplico a ofensa de tua serva. Esqueça, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Eu preciso te explicar um negócio aqui. Olha bem para isso aqui, gente. A mulher se humilha, ela fala que a responsabilidade é dela, mas por que eu quero que você preste bem atenção? Porque ela desarma o Davi. O que em outras palavras ela está dizendo? Davi, não faz isso não. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que o Senhor é ungido do Senhor. Davi, todo mundo sabe que o Senhor foi ungido pelo profeta Samuel. Todo mundo sabe que um dia o Senhor vai ser rei. Todo mundo sabe quem é o Senhor. O Senhor é um homem de Deus. E se o Senhor fizer isso na minha casa, se o Senhor matar todos os homens, os meninos, sabe o que vai acontecer? Vai correr a fama de que o Senhor, o homem ungido, o futuro rei de Israel, é um homem vingativo. Gente, isso aqui é inteligente ou não é? Fala sério. Fala sério. E olha só, verso 30 a 32. Quando o Senhor tiver feito a meu Senhor todo o bem que prometeu. Está falando Deus fazendo para Davi. Quando o Senhor Deus tiver feito a meu Senhor todo o bem que te prometeu, e tiver nomeado líder sobre Israel, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as próprias mãos.
Olha as palavras dela, gente. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Davi disse a Abigail, quando Davi escutou isso aqui: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje enviou você ao meu encontro. Irmãos, está entendendo isso aqui? Olha o versículo 33. Olha o que Davi fala. 33. Bendita seja você abençoada pelo seu... O que está escrito aí? Está diferente aqui? Querido, é tudo na NVI os versículos que eu te passei, querido. É por isso que está dando errado aí, né? 1 Samuel 25, 33. Seja você, leia comigo. Seja você pelo seu... Olha aí para o seu irmão e fala assim: irmão, você tem bom senso? Será que alguém na sua vida já te ensinou a ter bom senso? Ei, irmão, presta bem atenção. Sabe o que a gente aprende bom senso com os anos? A gente aprende bom senso com os janeiros que vão passando na vida. A gente aprende bom senso depois que a gente enfiou o pé na jaca, brigou, bateu, xingou, espalhou tudo, bagunçou tudo o negócio. Aí que a gente vai aprender o que é bom senso. Rapaz, se eu tivesse tido bom senso, não tinha feito isso aqui não. Quem está entendendo, gente? Olha, seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. Por que eu falei isso até aqui para você? Porque o resultado dessa história, gente, está no texto. É que a família de Nabal, ela é toda poupada por causa dessa conversa que Abigail teve. Davi não matou ninguém, Davi não perseguiu ninguém, Davi não derramou o sangue de ninguém. Mas o que aconteceu com Nabal? Um tempinho logo depois, Nabal morre, porque Deus o mata. Deus o mata. E quando Davi soube, presta atenção, quando Davi soube que Abigail estava viúva, porque Nabal morre, e Davi sabe que agora Abigail, aquela mulher inteligente, que impediu que uma mancha terrível estivesse no currículo dele, quando Abigail fica viúva, estava viúva, Davi fez um convite para ela: você quer se tornar minha esposa? Quem ia ser Davi, gente? Quem ia ser Davi? Rei de Israel. Davi olhou para uma mulher que tinha a mente forte, mas um coração muito sábio. E sabe o que Davi disse? Preciso dessa pessoa do meu lado. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai ser essa pessoa de mente forte e coração sábio que as pessoas precisam. Eu profetizo que na sua casa, cadê os homens? Só os homens, levante a mão os homens. Eu profetizo mente forte, coração sábio para você, homem. Você vai ter mente forte na sua casa, coração sábio na sua casa. Cadê as irmãs? Levanta a mão, mulher, levanta a mão. Eu profetizo que você vai ter mente forte, mas vai ter coração sensível na sua casa, em nome de Jesus. Quem recebe? Quem recebe isso aí, gente? Gente, Davi sabia que Abigail tinha essa mente, esse coração, tinha bom senso. Guarda que eu vou te falar, todo mundo quer estar perto de pessoas que tenham bom senso. Todo mundo quer estar perto de pessoas que tenham um coração sábio. Todo mundo quer estar perto de pessoas que tenham uma mente forte. Ei, homem que está aqui, você quer uma mulher que tenha uma mente forte, que seja batalhadora, que seja esperta, que seja uma bênção, sim ou não? Ou você quer aquela mulher que só dá trabalho para você? Quantas mulheres aqui querem um homem forte, mas de coração sábio? Quantas mulheres querem? Sabe, queridos, olhando para isso aqui, que Deus está ministrando na sua igreja hoje, é que a vida vai requerer da gente equilíbrio. Você lembra como é que a gente começou essa palavra aqui? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, mas sejam astutos como as serpentes e simples como as pombas. Equilíbrio. O Senhor está falando de equilíbrio no seu comportamento. O Senhor está falando de equilíbrio nas suas palavras. O Senhor está falando de equilíbrio naquilo que sai de você. Ah, mas eu sou 880. Pois aprenda a ter bom senso. E quebra esse 80 pelo meio e joga para 40. Você está pensando que você é quem? É que ninguém tem coragem de falar que você é estúpido. Que você é estúpida. Que você é ignorante. Que você é barraqueiro. Ninguém tem coragem de falar na sua cara que não dá para ser seu amigo. Sim ou não, irmãos? Vai sorrindo, irmão, vai sorrindo, aleluia. Está tudo certo, está tudo certo.
O Senhor está orientando a gente a fazer uma coisa, preste bem atenção, você precisa, na sua vida, ser uma mistura de lobo com ovelha. Pega na mão do seu irmão e fala, ó, faz cara de lobo aí para mim. Faz cara de lobo aí, irmão, aleluia. Isso, se mostrou os dentes, irmão, já fez cara de lobo, porque é só lobo que mostra os dentes, né? Fez cara de lobo, agora faz cara de ovelha aí para equilibrar, irmão, faz cara de ovelha hoje. Ai, meu Deus. Eu preciso ser uma mistura, irmãos, na vida de serpente com pomba, sabia? Quem está entendendo que o Senhor está te dando uma instrução? Eu preciso ser forte, mas eu também sempre preciso agir com sensibilidade. O Senhor quer que você conquiste, o Senhor quer que você avance, Ele quer te dar o melhor dessa terra, mas Ele quer que você construa um sucesso, que você pode chegar lá e voltar pelo mesmo caminho. E o problema é que tem muita gente que chega lá, mas não pode voltar pelo mesmo caminho, porque ele passou por cima de todo mundo para chegar onde chegou. Ele não pode voltar pelo mesmo caminho, porque ele deixou corações magoados, ele deixou gente arruinada, ele defraudou gente, ele arregaçou com famílias. Então nunca se esqueça que a sua mente forte, ela impressiona as pessoas, mas é um coração sensível que impressiona Deus. Eu profetizo que você vai impressionar as pessoas, mas você vai muito mais impressionar o teu Deus em nome de Jesus. Nunca se esqueça que a sua mente forte impressiona as pessoas, mas é o teu coração sensível que impressiona Deus. Isso significa, gente, que para nós termos resultados relevantes aqui nessa terra, em qualquer área, nós vamos precisar desenvolver uma mente forte. Quem está comigo aqui? Nessa terra, para que você tenha resultado, você vai ter que desenvolver uma mente forte. Eu profetizo mente forte, decisões rápidas, astúcias, intrepidez, coragem, ousadia, força na sua vida, em nome de Jesus. Você vai ter que fazer isso, gente, vai ter que desenvolver uma mente forte para ter resultados nessa terra em qualquer área, mas para que nós tenhamos resultados diante de Deus, nós vamos precisar desenvolver um coração sensível. É isso que Deus está falando com a gente. Provérbios 23:7 diz assim, que assim como o homem pensa, assim ele é. Nem está aí o texto, gente. Assim como o homem pensa, ele é. Então é muito importante pensar de forma positiva. Diga assim, assim como o homem pensa, ele é desse jeito. Fala assim, assim como o homem pensa, é assim que ele faz. Então é muito importante pensar de forma positiva, sim ou não? É muito importante pensar que vai dar certo, sim ou não? Vocês estão aqui comigo, gente? É muito certo, é muito importante pensar com muita fé e cheio de ousadia, sim ou não? Sim, mas não é só isso. Provérbios 4:23 diz uma coisa que acima de tudo, guarde o seu coração, porque é do coração que depende toda a tua vida. Oh, meu irmão, a Bíblia está te dando uma ordem nesses textos, fortaleça a sua mente, mas sensibilize seu coração. E o Senhor está falando para você que já tem a mente forte, para você que já é conquistador, para você que já é prático, é guerreiro, trabalhador. O Senhor está falando, ei, pode ser isso e muito mais, mas aprenda a ter um coração sensível. Não é só as coisas que são importantes, não são só os resultados que são importantes, as pessoas também são importantes. As emoções também são importantes. Então preste atenção, os músicos já podem ir subindo. Fortaleça a sua mente, sensibilize seu coração. Você, irmão, você, irmão, que já tem um coração sensível, que enxerga as pessoas, que olha com clareza. Preste bem atenção. Não olhe só para as pessoas, olhe também para os resultados que você precisa ter na sua vida. Para com esse negócio de dar tudo que você tem para os outros. Para com esse negócio de você, tudo que chega na sua mão, você não desfruta de nada, você não constrói nada, irmão. Porque tudo é um coração sensível, tudo você olha para o próximo, tudo... Ei, vamos parar. O Senhor quer que você tenha uma mente forte, porque Ele quer te dar resultados. Fala aí para o seu irmão uma coisa assim, para de criar problema, irmão, para de criar problema. Sabe quem é, gente, o maior responsável por tua vida acontecer esses trem ruins que acontece? É você mesmo. Porque nós somos especialistas em criar problema para nós, sim ou não? Somos ou não somos, irmãos? Somos. Era para você ter orado,
é para você tomar a decisão, é para você ir para a glória a Deus. Mas sabe o que acontece? Você tem a mente forte de ir lá e conquistar, mas você não tem o coração sensível de colocar o seu joelho no chão e perguntar: será que Deus quer que eu faça? Será que é para ir fazer mesmo? E aí, você não teve o coração sensível para perguntar para Deus o que tinha que fazer. Você só teve a mente forte para conquistar. E sabe o que aconteceu, irmão? Lá no meio do problema, aí você vai assim: ei, Jesus, oh meu Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Aí você vem fazer aqui, você vem aqui na terça profética, levanta a mão, chora. Mas quem é que criou o problema, irmão? Tem uns, irmão, tem uns que pedem para eu orar. A minha vontade é de fazer igual o Davi aqui, ó. Ô, pastor, ora aqui por mim. É para orar pelo quê, irmão? Não, é porque, sabe, eu tô com dívida, tô com não sei o quê. Ah, irmão, tá com dívida. Só que eu lembro que no final do ano o cara pegou a família e foi passear não sei aonde. Estourou o cartão, gastou mais do que devia, criou um problema para ele, aí ele vem aqui e fala: ora por mim, pastor. Sim ou não, irmãos? Fala aí, tenha bom senso, irmão, tenha bom senso. Mente forte, coração sensível. Esse equilíbrio, gente, vai fazer toda a diferença, vai ou não vai? Deus está falando com alguém aqui? Já está falando comigo, então já está bom, né? Esse equilíbrio vai fazer toda a diferença para que Deus abra caminhos para você. Preste bem atenção. Deus quer abrir caminhos para você. Deus quer abrir caminhos para você. Deus quer prosperar você. Sabe por que você ainda não prosperou? Porque talvez você já tenha uma mente forte, mas o coração ainda não é sensível. Sabe por que talvez você ainda não prosperou? Porque você é sensível demais, está faltando uma mente forte. E o Senhor está vindo na tua direção de falar: Deus quer abrir caminhos. E o meu desejo é, em nome de Jesus, ser esse homem. Eu estou compartilhando, gente, isso aqui com você hoje, que eu entendi há alguns anos atrás. Que nós podemos ter habilidades tremendas. Podemos ser conquistadores invejáveis. Mas se o nosso coração não for grato, se o nosso coração não for dependente de Deus, se o nosso coração não for sábio, tudo isso não vai valer para nada. Porque Deus não vai querer a gente perto dele. Preste bem atenção. Deus não vai te querer perto dele. Porque Deus não quer pessoas de coração duro perto dele. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para quem é humilde. Sabe, queridos, preste bem atenção. Se é para falar de força, você vai entender o que eu quero dizer. Sansão era forte ou não era? Sansão era forte? Tem certeza que Sansão era forte? Usado por Deus. Mas sabe qual é o problema de Sansão? Sansão era muito forte, mas tinha um coração fraco. Sansão tinha um coração fraco. Preste bem atenção aqui. Sansão não honrava seus pais. Sansão, ele andava com quem não devia. Ele não tinha um coração sensível. E o coração sensível não é só para ouvir a Deus, não, irmão. Coração sensível para ouvir seu líder. Coração sensível para ouvir seu pai. Coração sensível para ouvir sua mãe. Coração sensível para ouvir um amigo. Porque Deus vai usar a boca de pessoas para falar com você nesses dias. Tem um coração sensível. Querido, você está numa casa onde as pessoas amam você, onde você é muito bem-vindo. Você não está aqui só por causa da espiritualidade. Você está aqui porque aqui Deus vai te ensinar a ter resultados na sua vida. Deus vai te ensinar a prosperar aqui dentro. Deus vai te ensinar a ser uma bênção aqui dentro. Deus vai te ensinar a ser uma boa esposa, um bom marido aqui dentro. Deus vai te ensinar a ser empreendedor aqui dentro. Obrigado pelo seu amém empolgado. Mas o Sansão fazia vista grossa para certos princípios. Sansão falava demais. Como é que Sansão acabou, gente? Sansão acabou morrendo sem ver a derrota dos seus inimigos. Acabou cheio de força, mas perdeu o coração. A diferença, vocês lembram de Jacó e Esaú, gente? Jacó e Esaú, a diferença era justamente essa. Jacó e Esaú, os dois filhos de Isaac, netos de Abraão, os homens da promessa.
De Jacó, gente, veio as 12 tribos de Israel. Mas sabe quem foi Esaú? A diferença é justamente essa. Esaú era um cara de coração duro. Esaú era um cara que desprezou sua primogenitura. E lembra que eu falei que o desprezo é o que endurece seu coração? Jacó ofereceu um prato de comida para Esaú no lugar da bênção que ele tinha como filho mais velho, e ele desprezou. O que vale ter isso se eu morrer amanhã? A diferença entre Jacó e Esaú era essa, que Esaú era o cara forte, o cara guerreiro, o cara que ia e pegava o javali na unha lá no meio do mato, era o caçador. E o Jacó, só que era o cara guerreiro, era o cara que pegava o javali pela unha, mas era o cara que era sozinho, independente, não tomava conselho com ninguém, tinha um coração duro que não era sensível. E por isso Deus vem e fala bem assim, ó, em Romanos 9,13: eu amei a Jacó, que era o mais fraco, e aborreci a Esaú, que era o mais forte. Eu amei o Jacó, sabe por quê? Porque o Jacó aprendeu a ter um coração sensível. Sabe, gente, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Tiago 4,6 diz, coloca esse texto, por favor, Tiago 4,6. Eu não te passei, mas eu queria que os irmãos lessem comigo. Tiago 4,6. Estou terminando, gente, mas eu quero orar com você por isso aqui. Tiago 4,6. Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, leia comigo: Deus resiste aos, mas dá graça aos. Deus resiste pessoas altivas, de coração duro, arrogantes, mas Deus dá graça àqueles que têm um coração sábio, aos que são humildes. A balança, gente, o Senhor está falando para nós, não pode pender nem para um lado nem para o outro. Seja simples como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Deus está falando para você, seja ovelha na sua essência, mas também seja destemido como lobo para vencer neste mundo. Você que é jovem, preste muita atenção, seja como um lobo, destemido, feroz, aguerrido, que vai para cima, mas aprenda a ter um coração sábio, sensato. Irmão, preste bem atenção, esse aqui era o segredo de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele era o guerreiro, ele era o cara que destronava os inimigos, mas ele era aquele que parava diante de Deus e dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe, irmão, o Senhor quer que você seja forte, que você seja guerreiro, mas Ele também quer que você seja adorador, que você seja dependente dEle. Deus quer que você tenha um tempo maravilhoso, que você tenha uma ótima gestão de tempo, que você consiga executar mais do que todo mundo à sua volta, que a sua rotina seja extraordinária, mas que exista um tempo dentro do seu tempo, que exista o tempo para Deus dentro de tudo aquilo que você arruma tempo para fazer. O Senhor está falando um coração sensível, um coração sábio. Irmãos, ele era um cara de guerra. Davi, ele estava lá no campo de batalha, mas também Davi era grato em reconhecer que Deus é que dava tudo para ele. E era interessante porque Davi era dependente sempre da direção de Deus. Davi ia guerrear, Davi ia meter a espada lá nos outros no tempo de guerra, Só que antes Davi parava, se ajoelhava, buscava o sacerdote e perguntava: eu devo ir nesta batalha? O Senhor irá comigo ou não? Está entendendo, gente? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome, essa é a mente forte. Jeová Jiré, irás prover de novo. Aqui está o coração sensível. O Senhor vai prover de novo, porque eu creio em Ti. Sabe, irmão, você precisa compreender essa dinâmica da vida com Deus, porque corações duros não agem com sabedoria, corações duros não movem a Deus. Então cuida da tua mente e do teu coração. Nós pensamos com a nossa mente, sim ou não? Mas quem é que decide, gente? É o nosso coração. Eu vou te provar, quem decide é o seu coração.
Você sabe que tomar Coca-Cola não pode, sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, irmão? Coca-Cola faz mal ou não faz? Você sabe ou não sabe? Mas você toma ou não toma? Toma. Sabe por quê? Porque quando você olha com a mente. Você fala assim, aquela Coca-Cola gelada, você fala assim, rapaz, isso aí mata. Sim ou não? Esse trem mata, aquela picanha gorda, você fala, isso aí mata. Mata ou não mata? Não. Há controvérsias quanto à picanha, né? Mas a Coca-Cola, o negócio mata. E aí o que você faz? Você toma. Por que você bebeu? Porque sua vontade foi maior que sua razão. Foi ou não foi? E quem é que impulsionou sua vontade? Suas emoções. O desejo foi maior. A vontade foi maior. O prazer foi maior. Aleluia. Presta atenção. E aí depois que a gente foi movido pela emoção, a gente usa a mente só para justificar. Mas uma só não faz mal. Né? O que eu quero que você compreenda? O Senhor quer te dar uma mente forte, mas Ele quer te dar um coração sensível. A gente pensa com a mente, mas quem decide é o coração. E hoje o Senhor quer que você entregue. Qual que é a condição do seu coração? É sensível? Seu coração é sensível para tomar decisões que sejam de Deus? Seu coração é sensível para olhar dentro de casa e perceber quem precisa de um abraço? Seu coração é sensível para olhar dentro de casa quem precisa de uma atenção? Seu coração é sensível para falar, para com essa correria e dá tempo para essa criança? Para com essa correria maluca e dá tempo para o seu esposo? Mas quanto tempo, irmã, que você não chama o maridão e fala assim, meu bem, senta ali, vou fazer uma janta para você, o coração sensível. Você não percebe que o cara não dorme, você não percebe que o cara rola para cá, e que o cara tá nervoso, tá isso, aquilo, e você fala, não, isso aí deve ser falta de sexo. Não, é falta de uma esposa com coração sensível para olhar para ele e dizer, eu preciso ajudar o meu marido. Meu amor, vem cá, deixa eu orar com você. Mas deita aqui primeiro, deixa eu faz um cafuné primeiro, irmã. Tem um coração sensível? Você vai falar pro cara, vem aqui que eu vou orar por você. Fala, não, precisa não, vai, ora daí, porque eu tenho um negócio para fazer ali. Coração sensível. Ei, irmão, mas quanto tempo que você não olha bem nos olhos da sua esposa e fala assim, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Ei, irmão, presta atenção. Para aquele que está casado aí, aprenda a ter um coração sensível. Tentado eu sei que você é. Eu sei que existem situações que o diabo levanta contra você, mas jamais, tenha sempre uma mente forte. Jamais troque uma guerreira por uma aventureira. Jamais. Jamais. Mente forte. Você casou, é para amar essa mulher até o fim, meu irmão. Mente forte e o coração sensível. Eu vou fazer dessa mulher a mulher mais feliz dessa vida, em nome de Jesus. Eu casei com esse homem e eu vou respeitá-lo, eu vou impulsioná-lo, eu vou ser uma bênção na vida dele. Está vendo esses meninos aqui? Eles vão ser poderosos em Deus, vão ser homens e mulheres de Deus. Meus filhos, o diabo não vai levar. Mente forte. Minha casa, Satanás não vai pôr a mão. Mente forte. Mas também ter o coração sensível de entender que seu filho precisa ver você lendo a Bíblia com ele. Seu filho precisa que você ajoelhe e ore com ele. Meus filhos até hoje lembram de musiquinhas que eu cantava para eles de versículos bíblicos. A gente brinca com elas, essas músicas até hoje. Mente forte, coração sensível. O Senhor quer te prosperar financeiramente, e o Senhor vai derramar mente forte sobre pessoas aqui hoje. Tem um desejo assim no seu coração, e você está no ano da bondade de Deus, e Deus está falando para você assim, ó, eu quero que você prospere, eu quero que você avance, eu quero ver toda a tua casa trabalhada, quero ver toda a tua casa prosperando, todas as emoções da tua casa vão ser restituídas em nome de Jesus. O que o diabo destruiu, Deus vai levantar nesses dias. Mas o Senhor está falando, não adianta só querer que tudo aconteça se o seu coração não for sensível de ajoelhar e dizer, Senhor, na minha vida tudo vem de ti.
minha vida, tudo vem de ti. Meu irmão, mente forte, coração sensível. Mente forte, coração sensível. Mente forte, coração sensível. Seja forte e corajoso, mas nunca deixe de pedir para Deus te ajudar a contar os teus dias, para que o seu coração se torne sábio. Sábio. Hoje o Espírito Santo está falando com gente aqui. Meu irmão, eu sei que talvez muitas portas se fecharam por causa de inflexibilidade da sua parte. Muitas portas se fecharam por causa da grosseria que saiu da tua boca. Eu sei que muitas portas se fecharam por falta de bom senso seu. Uma rica oportunidade, mas a mente era fraca. E Deus está aqui para fortalecer os joelhos vacilantes. Deus está aqui para fortalecer as mentes que estão enfraquecidas, os joelhos frouxos. Eu sei que talvez, sabe, você olha para sua casa e talvez na sua família, preste atenção, na sua família, você teve uma família matriarcal, onde sua mãe era o pulso forte, onde sua mãe é que ditava as regras, onde sua mãe era que mandava e desmandava. E talvez você hoje, dentro do casamento, tem dificuldades de se levantar com a mente forte, mas o Espírito Santo vai mudar isso em nome de Jesus. Ele vai te pegar pela mão e você vai receber um batismo de força da parte de Deus, em nome de Jesus. O Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar a tua casa. Tem algum crente aqui nesse lugar? O Senhor vai mudar a tua história, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E hoje o Senhor te trouxe aqui nesse lugar para te dar esse alerta. Condição do coração forte, fortalecido, cheio de fé, de ousadia, mas ao mesmo tempo um coração que se rende, um coração que se dobra, um coração que não faz nada e que não conquista nada sem ir primeiro por secreto com Deus. Hoje o Senhor está dizendo: eu vou fazer de novo na sua vida. O Senhor me deu uma palavra aqui, querido, eu preciso ser obediente a essa instrução. O Senhor disse: olha, fala para eles que grandes oportunidades foram perdidas por causa de mente errada e de coração errado. Mas hoje diz o Senhor: não tema, eu vou trazer de novo. Eu vou trazer de novo. Eu vou trazer de novo aquilo que se perdeu, em nome de Jesus.